Olá pessoal, continuando nossas videoaulas sobre a linguagem Haskell, hoje vamos falar de listas e tuplas, que são tipos de dados compostos. Na última aula nós discutimos os tipos de dados simples, aqueles 6, booleano, caractere, int, integer, float, double, e agora a gente vai falar dos tipos mais avançados, que são as listas e tuplas. Listas e tuplas são coleções de elementos. A diferença é que uma lista é uma sequência, uma coleção de valores de um mesmo tipo. Por exemplo, lá no nosso prelúdio, lá no nosso GHCI, se eu digitar type dessa lista aqui, ela vai dizer que essa lista tem um tipo booleano. Repare na notação. Sempre quando eu vou criar uma lista, eu começo delimitando essa lista com o colchete, abre colchete, e os valores sempre separados por vírgula, até o último valor da nossa lista. Após o último valor, a gente põe o fecha colchetes. Aqui um outro exemplo, esse type ABC, todos entre aspas simples, ou seja, são caracteres. Nós temos então que essa lista aqui é uma lista de caracteres. De um modo geral, a notação é essa aqui: colchete e o tipo do valor da lista, onde T aqui representa um tipo. Eu quero uma lista de inteiros, colchete int ou integer, por exemplo. Por exemplo, uma lista de valores reais, lista de double. E aí, na hora de criar essa lista, a gente cria com os números 1,5, vírgula, 2,1, etc. Os nossos números. Notem que o tipo da lista não diz absolutamente nada sobre o comprimento dessa lista. Por quê? Porque como os dados são homogêneos, como os dados são do mesmo tipo, não tem necessidade de eu dizer qual é o tipo de cada um desses dados. Basta dizer, é uma lista numérica, é uma lista de caracteres. Aqui está um exemplo, ó. Uma lista com 3 valores lógicos é uma lista de booleanos. Uma lista com 2 valores lógicos também não muda nada. Quem vai definir quantos elementos tem nessa lista é o próprio programador ou o próprio usuário do nosso programa. Não há restrições sobre o tipo de elemento que tem dentro de uma lista. Podemos ter, por exemplo, uma lista de listas, que é o caso que tem aqui. Reparem, abri colchete, fechei aqui fora. Dentro eu tenho uma lista de caracteres, separada por uma outra lista também de caracteres. A notação disso é lista de chave. Ou seja, eu tenho uma lista com sublistas. Cada uma dessas listas poderia ter quantos elementos eu quisesse, desde que fossem todos caracteres. E aqui fora eu posso ter quantas sublistas eu quiser, desde que todas essas sublistas sejam listas de caracteres também. Eu não poderia colocar vírgula e uma lista de inteiros aqui, daria um erro de tipo. As tuplas, assim como as listas, também são sequências, são coleções de valores, porém de tipos distintos. Eu posso ter valores de vários tipos diferentes dentro de uma tupla. Não quer dizer que eu não possa ter valores do mesmo tipo. Eu posso ter uma tupla de vários inteiros apenas. Mas o que importa é, a partir do momento que eu crio uma tupla, eu posso colocar dentro dela valores que não sejam só inteiros, por exemplo. Aqui está um exemplo, type, essa tupla false true, ele vai dizer, ó, o valor do primeiro elemento da tupla é booleano, o valor do segundo elemento da tupla também é booleano. Analogamente para a linha de baixo, tenho que o primeiro valor é do tipo booleano,
o segundo do tipo caractere e o terceiro também booleano. É uma tupla com tipos misturados. A de cima era uma tupla com tipos homogêneos. O formato dela segue sempre esse padrão. Abre parênteses, o tipo do primeiro elemento, vírgula, o tipo do segundo elemento, etc., até o tipo do último elemento. E fecha parênteses. Note que agora a gente é obrigado a dizer para a tupla quantos elementos ela terá. Porque como cada elemento pode ter um tipo distinto, então não adianta eu apenas dizer que essa tupla será uma tupla de booleanos. Ela pode ser uma tupla de booleanos misturada. Logo, por exemplo, aquela tupla de false e true, eu especifiquei, mesmo ambos sendo do mesmo tipo, eu fui obrigado a especificar. Ela tem dois valores lógicos. No outro exemplo, ela tem um valor lógico seguido de um caractere seguido de um valor lógico. Reparem que isso é totalmente diferente de uma tupla com um caractere seguido de dois valores lógicos. A ordem dentro da tupla é importante. Sempre, então, muito cuidado com isso. São duas tuplas. Como eu tenho, além de codificar o tamanho dela, eu sou obrigado a codificar a ordem que os elementos vão aparecer nela. Assim como a lista, a tupla também não tem restrições sobre o tipo de elemento que tem dentro dela. Por exemplo, aqui tem uma tupla que tem como primeiro argumento um caractere, segundo valor, não é argumento, é valor, né? Segundo valor é uma tupla, e essa tupla é uma tupla de um lógico com um caractere. Ou seja, eu tenho uma tupla de tuplas. Na linha de baixo, uma tupla de um valor booleano seguido de uma lista de caracteres. Aqui está aquela comparação. Então, a tupla eu tenho que especificar que tem dois valores, mas o segundo valor, que é uma lista, eu não precisei especificar quantos elementos tem dentro dela, porque a lista vai ter todos do mesmo tipo. Também podemos ter listas de tuplas. No caso aqui eu tenho uma lista com duas tuplas, uma tupla formada pelo true e o caractere A, e uma tupla formada pelo valor lógico false e a letra B. Codificando ela, abre colchete e passa a minha tupla como entrada. Reparem que, como a lista tem que ter valores homogêneos, as minhas tuplas de dentro dessa lista terão todas que seguir essa estrutura, um booleano, vírgula, um caractere. Se eu alternar a ordem, colocar um caractere seguido de um booleano, teremos um erro de tipo, porque ele vai entender que a minha lista está misturando tipos dentro dela. Então, muito cuidado com a ordem dos elementos na tupla e muito cuidado quando colocá-la dentro de uma lista. E aqui só um exemplo de aplicação dessas estruturas em funções. Aqui, por exemplo, eu tenho uma função soma que recebe como entrada, né, aquela notação dois pontos, que vai ser a minha assinatura de tipo, recebe como entrada uma tupla de dois inteiros e devolve um inteiro na saída. Por exemplo, soma x, y, a notação de tupla, os parênteses, devolve o cálculo do x mais y. Essa é uma forma, por exemplo, de passar mais de um argumento para uma função. Em vez de tentar criar várias funções, a gente pode passar vários argumentos dentro de uma tupla por uma mesma função. É uma das formas. Existem outras também. E reparem que eu não posso violar a estrutura da tupla. Aqui tem uma outra função. O nome dela é conta até. Conta até n. Recebe como entrada um valor inteiro, n, e na saída devolve uma lista de inteiros. Aqui tem uma notação que vai ser bastante usada agora, a partir de agora, que é essa aqui dos dois pontos. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo para ele, crie uma lista que começa no 0 e vai
enumerando todos os elementos até n. Por exemplo, se eu passar 5, como no nosso GHCI conta até 5, ele vai me dar uma lista começando em 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e vai fechar o colchete. Ele construiu uma lista. Esses 2 pontos aqui, então, um ponto seguido do outro, é uma forma de criar uma sequência de valores. É isso. Até a próxima aula e bons estudos.